Oi, crianças. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? E logo, logo nós iremos retornar, né? E estarmos juntos mais uma vez, para a gente poder dar continuidade ao nosso ano letivo, né? Ao nosso quarto ano. A tia tá torcendo para que isso aconteça muito rápido, tá bom? Então hoje eu vou fazer uma revisão do capítulo 3 de História, né? Nós já estudamos esse capítulo, nós iremos terminar ele, mas antes disso nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já trabalhamos nesse capítulo, combinado? Então vamos para a nossa revisão do capítulo 3, né? O desenvolvimento do comércio e da navegação. Nas aulas anteriores, vocês conheceram povos que viviam em diversos lugares do mundo no século XV e também aprendeu algumas das características do modo de vida daquela época. Nesse capítulo 3, vocês já viram que alguns desses povos se encontraram, né? E o que esses encontros têm a ver com a terra que nós hoje chamamos de Brasil. Dentro desse capítulo, nós temos alguns tópicos. E entre eles tem um que fala um país chamado Portugal. Vocês aprenderam que os portugueses viviam sobre um sistema político chamado de monarquia. Quem lembra o que é monarquia? Significa que eles eram governados por um rei, não é isso? E esse rei, gente, queria transformar o país em um dos mais ricos da Europa, né? E uma das maneiras de se conseguir isso era investindo em viagens marítimas, para que eles pudessem conquistar ilhas e terras. Segundo antigos viajantes árabes, essas ilhas e essas terras eram fontes de produtos muito valiosos naquela época, como marfim, como ouro, como a prata, como pedras preciosas e também as especiarias. Vocês lembram o que a gente estudou sobre especiarias? Quem sabe o que são especiarias? Então vamos lá. Essas especiarias eram principalmente as ervas e as plantas que nós conhecemos atualmente como temperos, né? Nós temos como exemplo a canela, o cravo, a pimenta, a noz moscada, o gengibre, a baunilha. Tudo isso é considerado como especiaria. Hoje nós compramos esses produtos na maioria dos mercados, né? Mas no século XV eles eram muito difíceis de encontrar, por isso era tão valioso. Naquela época também não existia geladeira e essas especiarias ajudavam a conservar os alimentos. Elas têm um gosto muito, né, um gosto e um cheiro muito acentuado. E eles naquela época usavam também para disfarçar o sabor de alguma comida que já estivesse estragado. Tempos difíceis aqueles, né, gente? Muito difícil ter que comer comida estragada, né? E ter que usar essas especiarias para que desse uma melhorada no gosto. Nós também estudamos sobre as navegações, né? O que as pessoas pensavam sobre o mar naquela época? Que ele era povoado de monstros, né, marinhos, homens sem cabeça, lugares onde os navios poderiam naufragar, ondas medonhas e águas ferventes, né? Então as pessoas daquela época acreditavam em lendas que relatavam isso. Nós também aprendemos que os portugueses conquistaram algumas ilhas. Quem sabe me dizer o nome dessas ilhas? Ilhas Madeira, Açores e Canárias no Oceano Atlântico, né? Que foram as ilhas conquistadas pelos portugueses até aquele momento. Nós também aprendemos que o Vasco da Gama, ele ficou conhecido por ser o primeiro a chegar pelo oceano àquele destino tão cobiçado. Qual que era o destino que era muito cobiçado naquela época? As Índias, né? Então, ele carregou os navios, né? Com 3 navios e um barco de mantimentos, ele chegou até as Índias. E um ano depois, ele voltou, né, para o seu país com um navio carregado de especiarias e outros artigos muito valiosos. Nós aprendemos também sobre Cristóvão Colombo. Lembra que Cristóvão Colombo era um navegador, né, que foi ao encontro do rei de Portugal. Como chamava esse rei? Dom João II, a fim de fazer uma proposta para ele. Quem sabe me dizer qual que foi a proposta que Cristóvão Colombo fez para o rei de Portugal, Dom João II? Ele ofereceu seus serviços, né, para comandar uma viagem marítima até as Índias, navegando pelo Ocidente. Ele chegou, né, para o Dom João e falou assim: eu quero, né, oferecer o meu serviço para você.
fazer uma viagem marítima até as Índias, né, navegando pelo Ocidente. E o que o rei Dom João II respondeu para ele? Não aceitou, né? Ele falou assim, não, o caminho pela costa da África era muito mais curto. Então, ele não aceitou a proposta feita por Cristóvão Colombo. Anos depois, o Colombo foi para a Espanha, ao encontro dos reis daquele país, né? Que eram os reis espanhóis Fernando e a rainha Isabel. E fez a mesma proposta, aquela que Dom João não aceitou, aquela de que ele ofereceu seus serviços, né, para comandar essa viagem marítima. Ele fez essa mesma proposta para os reis espanhóis Fernando e Isabel. Diferentemente de Dom João II, esses reis aceitaram. E assim, em 1492, o Colombo saiu em sua primeira viagem, financiada pelos espanhóis. Ele reuniu embarcação, equipamento, mapas e homens e partiu para as Índias, né? Navegando em direção ao Ocidente. Porém, gente, ele não chegou às Índias, mas ele chegou às Antilhas. O que é essas Antilhas? Na página 127, abre a apostila, tem um mapa, né, que mostra esse roteiro aí. O que são essas Antilhas? Colombo não chegou às Índias e sim às Antilhas. O que seriam essas Antilhas? É um conjunto de ilhas próximos ao atual continente americano. Abram na página 127 para vocês observarem essa rota que o Cristóvão Colombo fez na sua primeira viagem. E o que aconteceu depois disso? Como era de costume na época, as viagens, né, eram registradas em documentos oficiais e as terras encontradas, embora já estivessem povoadas, foram consideradas propriedades do reino espanhol, que era o patrocinador da viagem de Colombo. Então, Colombo, né, encontrou algumas terras e como quem patrocinou ele foi o reino espanhol, essas terras, né, eram consideradas dele. Quando o rei de Portugal, Dom João II, ficou sabendo disso, que ele teria encontrado algumas terras, ele falou assim, essas terras já pertencem ao meu país, devido a um acordo firmado anteriormente com a Espanha. E aí, gente, o que aconteceu? Para que não houvesse uma guerra, né, pelas ilhas descobertas e pelas terras que ainda se poderia descobrir, os dois países entraram em negociação e estabeleceram o Tratado de Tordesilhas. Então, o que foi esse Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas e as que haviam ainda de se descobrir, né? Então, o que aconteceu? Essa proposta foi aprovada pelos dois reinos, né? Reino da Espanha e Reino de Portugal. E aí, eles resolveram dividir o mundo em duas áreas de conquistas, demarcadas por uma linha imaginária. O que é essa linha imaginária que nós já estudamos? É aquela linha que a gente encontra somente em mapas e globos terrestres. Então, o que aconteceu? Na página 128, mostra o mapa, né, que foi feita a proposta da Espanha para a divisão do mundo. Observe onde está essa linha imaginária. E na página 129 também tem um mapa, que aí vocês observam também, né, como foi feita essa proposta de Portugal para a divisão do mundo. Observem a página 128 e na página 129. Depois, gente, de muitas discussões, venceu a proposta de Portugal, que ficou registrada no Tratado de Tordesilhas, né? Muitos historiadores afirmam que a proposta dos portugueses baseou-se no fato de eles já saberem da existência de terras no continente americano. Então, o que acontece? Venceu a proposta de Portugal. E muitos historiadores disseram que o que acontece? Como os portugueses já sabiam da existência dessas terras no continente americano, por isso essa proposta, né, que foi vencida foi a de Portugal. Já lá na página 130, tem um subtítulo que fala a chegada dos portugueses ao Brasil. O que acontece? Teve uma expedição, né, enviada ao Atlântico, e quem era o comandante era Pedro Álvares Cabral. Essa viagem ela tinha como objetivo buscar mercadorias nas Índias, né, seguindo a rota que já foi desenhada por Vasco da Gama. Lembra que ele fez uma rota? Então o Pedro Álvares Cabral seguiu essa mesma rota do Vasco da Gama e foi, né, em busca dessas mercadorias nas Índias.
Porém, o que aconteceu? 13 navios desviaram-se da rota. E assim como fizera Colombo, navegaram até o continente americano. Aí, em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou ao litoral da terra que futuramente se chamaria Brasil. Os portugueses comunicaram-se com a população nativa que encontraram e fizeram um breve reconhecimento das terras. Quem que é essa população nativa que estava nas terras quando os portugueses chegaram? Os índios, né? Então, uma das naus retornou a Portugal para dar notícias ao rei e revelar aos europeus a nova descoberta. Eu expliquei para vocês o significado dessa palavra naus, né? Que são navios de grande porte, com capacidade para 200 pessoas, que é usada em viagens de grande percurso. Então, muitos anos depois, as terras que os portugueses disseram ter descoberto receberam o nome de Brasil. Então, aí ficou a nossa revisão, né, do capítulo 3, do que nós já estudamos, e agora a gente vai dar continuidade nas páginas 132 a 134.